mesmo que você não saiba profundamente sobre o assunto, mas tenha a habilidade de ler dessa forma, as pessoas que te ouvem vão pensar que você sabe muito sobre isso. Olá, Sulan Pedrosa aqui, com a comunicação multissensorial. E uma das comunicações que nós podemos fazer com o mundo é por meio da leitura. Leitura em público, leitura oral, leitura em voz alta. Você provavelmente já apresentou um trabalho, apresentou um projeto lendo, é verdade isso? Tomara que não, porque ninguém presta atenção na leitura, não é mesmo? Presta atenção na leitura quando seus colegas lá na faculdade, na escola ou em algum lugar está lendo. Presta? Parabéns para você, porque você é um entre mil. Quase ninguém presta atenção nessa leitura, a não ser que a leitura seja uma leitura que eu gosto de chamar de dialogada. É como se você estivesse conversando com as pessoas que estão te ouvindo. Porque, na verdade, o que você está lendo é para ser comunicado. E comunicar, se a gente for lembrar do significado da palavra comunicação, é partilhar, tornar comum. Então, deveria ser verdade que aquilo que você está lendo, para que os outros ouçam, seja também captado por essas pessoas e colocado em prática nas suas vidas. Só que como elas não prestam atenção na leitura, não tem como modificar comportamento algum com aquele discurso ouvido, só ouvido mesmo. Você ouviu um som, mas você não sabe o que foi falado ali. Para que você conecte as pessoas que estão te ouvindo ler, e elas possam pensar em você como uma pessoa que sabe muito sobre o assunto sobre o qual você está falando. Você está lendo, mas as pessoas vão dizer assim, nossa, como aquela pessoa entende do assunto. Você precisa ler de uma forma dialogada. E o que é isso? Ler de forma dialogada é ler como se você estivesse conversando com as pessoas. Você pega o livro, o texto e lê, mas lê com a maioria do tempo do seu olhar está nas pessoas que te ouvem. Como assim que eu vou estar lendo e vou estar olhando para as pessoas também? É que você vai ter treinado antes. Você conhece o que está escrito ali. Já treinou algumas vezes aquela leitura em voz alta, porque treino de leitura precisa ser em voz alta, que aí nós vamos saber se nós temos alguma dificuldade em alguma palavra, se tem alguma palavra desconhecida ali, você precisa saber qual é o significado dela, e isso tudo você vai fazer um trabalho prévio. Vai colocar as pausas adequadas, a entonação de acordo com a intenção do autor, porque às vezes a sua leitura é uma leitura boa, uma leitura comum, que eu quero dizer, mas não é uma leitura excelente, não é uma leitura dialogada. Vou ler um trecho de uma forma comum do livro Todos se comunicam, poucos se conectam, que aliás é um bom livro para você ler também. Li que, em média, a maioria das pessoas fala 16 mil palavras por dia. Se você transcrevesse essas palavras, elas preencheriam um livro de 300 páginas todas as semanas. Pronto, chega, senão você já desliga esse canal aqui agora, né? Mas, se eu for ler sobre isso, conversando com você, vai ser alguma coisa semelhante a... Li que, em média, a maioria das pessoas fala 16 mil palavras por dia. Se você transcrevesse essas palavras, elas preencheriam um livro de 300 páginas todas as semanas. No fim do ano, você teria uma estante cheia de palavras, uma estante cheia de livros das suas palavras. Em uma vida toda, chegaria a preencher uma biblioteca, imagina? Claro que esse imagina não está escrito aqui, mas se você estiver lendo como se você estivesse apresentando um trabalho, você pode complementar com comentários seus. Vou continuar só mais um trechinho.
Mas quantas de suas palavras seriam importantes? Quantas fariam diferença? Quantas chegariam aos outros? Falar é fácil, todo mundo fala. A pergunta é a seguinte: como você faz suas palavras contarem? Como você realmente se comunica com os outros? Conectar-se pode engrandecê-lo ou destruí-lo. As pessoas não podem ser bem-sucedidas na vida sem comunicação efetiva. Quero perguntar para você, fez diferença? Você sentiu alguma diferença na minha leitura, assim, diretamente olhando só para o texto, e agora uma leitura que eu faço olhando para você e com uma entonação de conversa? Bom, o que eu quero contar para você sobre isso é o seguinte: mesmo que você não saiba profundamente sobre o assunto, mas tenha a habilidade de ler dessa forma, as pessoas que te ouvem vão pensar que você sabe muito sobre isso. Tomara que você saiba mesmo, porque você estudou. Se você foi quem escreveu o texto, você sabe profundamente sobre aquilo, mas na hora de ler olhando para o livro, olhando para o celular o tempo todo, sem a entonação de conversa, aquela entonação de acordo com a intenção do texto escrito, as pessoas vão pensar que você não sabe do que está falando e não vão prestar atenção. É importante isso? Faz sentido para você? Então, treine a sua leitura como se você estivesse conversando com as pessoas. Leia 1, 2, 3, 15 vezes se for necessário para que você coloque uma entonação adequada para aquilo que você está lendo. E aí, quando for chegar na sua apresentação, você pode apresentar lendo. Isso é uma possibilidade de apresentação. Se tiver de ler, que essa leitura seja dialogada. Gostou dessa dica? Quer saber mais? Quer perguntar? Quer comentar? Comenta aqui embaixo e vamos nos comunicando. Lembra eu já ia dizer o até mais aqui, mas antes do até mais, dá um seu gostei aí, comenta também se isso for interessante para você, compartilha com seus amigos que fazem apresentações lidas, horríveis, ajuda eles aí, tá bom? Até mais!